Sabemos que a adoração é um culto, uma honra a Deus. Mas o que tem a ver juventude e adoração? É um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né, pastor Cristiano? Exatamente isso. Galera, a adoração é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. A adoração nos torna cada dia mais parecidos com o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Então, Na Nuvem começa agora. Galera, hoje nós vamos falar a respeito da juventude e adoração. E como nós temos visto esse movimento crescer em Belo Horizonte, como nós temos visto esse movimento invadir praças, parques, onde as pessoas se reúnem para adorar e para fazer um culto aberto ao Senhor. E você deve estar se perguntando, né? Quem é esse apresentador aqui? Cristiano hoje veio, né, ocupar o lugar aí do Vinicinho, representar aí, que o Vinicinho não pode estar com a gente, né, Cris? Exatamente. A gente quer aproveitar e mandar, assim, um beijo mesmo pro nosso amigo, pro nosso pastor Vinicinho. É uma honra poder te representar aqui, meu amigo. E seja bem-vindo aí, viu, Cris? Fica à vontade nesse bate-papo. E é isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar sobre juventude e adoração. E para falar sobre esse tema tão importante, nós convidamos o pastor Sóstenes Mendes, né? O pastor Sóstenes que lidera aí a comunidade de adoradores. Ele tem uma história linda aí através da adoração e o bate-papo hoje vai render demais. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, gente. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra ter o Senhor aqui com a gente. Que Deus te abençoe, viu? Amém. 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 Pastor Sóstenes, então vamos começar primeiro falando sobre isso, né? O que é adoração? Olha, a gente ouve muitas respostas sobre o que é adoração. Né? Existem muitos pontos de vista e não significa opiniões diferentes, pontos de vista mesmo. Sim. Então, é muito complexo você dizer que a resposta sobre o que é adoração é exatamente isso aqui. Mas a adoração, ela envolve uma série de elementos. Em cada resposta, alguém está abordando ou evidenciando determinados aspectos. E há uma questão que é sempre predominante, a diferença entre adoração e louvor, para a gente entender o que é adoração. E eu uso uma palavra que me ajuda muito, talvez ajude a quem está nos ouvindo. Para mim, a adoração é um fenômeno de relacionamento e intimidade com Deus. Então, vai além do que é música, vai além do que é estilo, vai além do que é a forma de fazer, local. Diz respeito a como nós nos relacionamos com Deus. Porque, como nós estávamos conversando ali antes, Deus não está com uma dificuldade e querendo que as pessoas venham e o adorem, mas Deus quer relacionamento. E a adoração é mesmo um fenômeno de intimidade de cada um de nós com Deus. Isso aí já vira uma chave, né? Já vira uma chave. E, pastor, a gente, né, sabe que o senhor tem há tanto tempo, né, tem liderado um projeto chamado Adoradores... Comunidade de Adoradores. Comunidade de Adoradores em Belo Horizonte. Sim. E o senhor que tem tanta experiência, né, a gente sabe que o senhor também é um escritor também. Quais que são, assim, os desafios, assim, da juventude entender essa diferença entre o louvor, entre ser um verdadeiro adorador e ter, assim, essa constância mesmo? Talvez seja muito pontual para a juventude, mas acaba que é para todos nós. O entretenimento é uma distração que nos faz perder momentos importantes da vida. Então, a gente, às vezes, em determinada fase da vida, a gente está pensando só no que vai alcançar, no que vai alcançar. Eu quero ser isso, eu quero ser assim, eu quero fazer tal curso, eu quero morar em tal lugar. Então, a gente está muito ocupado em o que a gente vai conseguir lá para o futuro e acaba não esquecendo do presente. E nessa busca pelo futuro, muitas vezes nós só nos envolvemos com o que é entretenimento, com o que é possibilidade de futuro e nos esquecemos do que é o presente. E no presente é necessário um relacionamento com o Pai, o relacionamento com o Criador. É Ele e seu Espírito que nos conduz, que nos ilumina, que nos ensina. E nessa fase da vida, a juventude, nós precisamos muito mais do que tentar alcançar, construir os alicerces. E os alicerces são dados por Deus
quando nós nos relacionamos de forma íntima com Deus Pai, Criador, Senhor da nossa vida. E aí é onde entra a adoração. Exatamente. Onde entra não só a música lenta, como alguns pensam que a adoração é, onde entra um fenômeno pessoal e espiritual de relacionamento e intimidade com Deus. Ou seja, vida com Deus, né? Vida com Deus. Porque algo que você falou muito importante sobre essa questão dos atrativos, né? A que distração. dispersa, né? As distrações. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é puramente tecnologia, né? Totalmente ligado, né? Inteligência artificial, tudo, né, gente? Essa questão mesmo das plataformas, os streams, né? Que é claro, né? Que vem muito para expandir, né? Que eu creio que hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas essa questão mesmo, né? Das músicas, né? Hoje é uma expansão, o evangelho, né? Através aí das redes sociais, né? Eu creio que é muito esse benefício. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse perigo, né? De não ser uma distração. E eu trocar isso, né? Em vez de eu ir para o secreto, dessa vida de adoração. Como que você enxerga isso, pastor Sóstenes? Olha, uma determinada época da minha vida, eu comecei a me avaliar e ver o seguinte, tem um mundo de coisas que eu estou olhando pelo retrovisor. São coisas que já passaram. E algumas delas eu via da seguinte forma, quando eu estava em tal idade, lá na juventude ou no início do meu casamento, eu sempre pensava nisso, eu vou chegar, eu quero conquistar, ó Senhor, me permita, me dê, eu quero construir, e no máximo a gente ficava lá nos momentos de desligar ou de aquietar, no entretenimento. E aí, num determinado momento, eu comecei a descobrir que esse olhar para o retrovisor significa, já aconteceu. Enquanto eu estava achando que eu ia alcançar, estava acontecendo meus relacionamentos, estava acontecendo minha vida em família, estava acontecendo o meu crescimento, meus estudos. O presente tem uma importância muito grande e às vezes a gente só olha para o presente pelo retrovisor. Ah, lá atrás eu não tive oportunidade. Então, quando nós vamos para um lugar secreto de relacionamento com Deus, Deus estabelece o que é o hoje. Deus nos traz discernimento do que eu estou vivendo hoje. Ainda que eu não esteja casado, ainda que eu não tenha feito o curso que eu quero fazer, ainda que eu não tenha o emprego ou o salário que eu não quero fazer, tem alguma coisa acontecendo no hoje. E essa atenção, ela só pode ser estruturada de verdade quando nós estamos num relacionamento secreto, a intimidade. A gente usa a música para isso. A música é um elemento importantíssimo para esse relacionamento. A palavra é um elemento importantíssimo. A quietude é um momento importante para esse prazer e essa estratégia de relacionamento e intimidade com Deus. Onde ele vem e diz, eu quero isso, eu tenho isso, viva isso hoje. Aí diminui a taxa de ansiedade, diminui a taxa de preocupação, diminui também os dardos de angústia, de baixa autoestima ou de não pertencimento, porque agora eu estou vivendo o presente, eu sei quem eu sou hoje. Não tem alguma coisa para eu ainda alcançar. Claro que Deus vai construir isso, mas eu posso me concentrar nele e ele se revela a nós. Esse é o prazer e o privilégio. Que forte. Muito forte, pastor. pastor. Isso é forte demais, pastor, porque é algo que você falou que é o grande desafio hoje, né, dessa questão mesmo, dessa ansiedade, né? É um dos grandes desafios desse século. Né? Tem saído pesquisas que a ansiedade ela até tomou um pouco de conta da depressão, que a depressão por muito tempo foi o grande índice aí das pessoas na saúde mental. E hoje a ansiedade tem sido esse desafio, né? O que você falou, né? Dessa procura, essa insegurança quanto ao futuro, né? E desde a pandemia, acho que isso acelerou muito. E aí, quando você fala da gente focar no presente, é como se tudo isso fosse água abaixo, né? Porque a pessoa, ela foca no aqui e agora, né? E há a beleza de Cristo nesse lugar, né? Dessa essência da adoração no presente. Isso é muito forte, né, Cristiano? É muito forte. E algo que o senhor falou, pastor, e que me chamou muita atenção é a questão das distrações. Né? E como a gente anda distraído e na distração a gente perde o time de Deus. A gente perde o time daquilo que nós podemos ali desfrutar na plenitude do Senhor. E é essa questão de olhar no retrovisor. Porque quando a gente chega lá na frente, nota-se que a gente vai ter arrependimento não daquilo material que a gente conquistou, mas o nosso arrependimento sempre vai estar envolvido em pessoas, em relacionamento, em unidade, em comunhão. E a adoração, ela nos leva para esse lugar de relacionamento, de unidade, de comunhão.
E dentro disso, pastor, a gente sabe que a juventude ela é bem distraída. E a gente também já foi jovem, né? Por mais que a gente, né, ainda está caminhando ali, a gente já teve, ainda, né? vocês estão jovens, a gente está jovem ainda. Mas a gente já teve nesse lugar de adolescente, a gente já teve nesse lugar ali, né, daquele jovem ali que está começando a vida adulta. As incertezas, né? As incertezas. A construção, né? Então, é uma mistura de emoções. E dentro disso, qual a dica que você daria assim, para os jovens, para eles não perder esse time da distração? Você mencionou a questão da comunhão. A comunhão com Deus, João declara, se andarmos na luz, como Ele na luz está falando da comunhão com Deus. Deus é luz. Temos comunhão uns com os outros. E a comunhão uns com os outros é família, pastores, líderes, irmãos, autoridades, mestres, professores, chefe. Essa comunhão, ela é um segredo de Deus. Porque tudo que flui, flui por meio da comunicação, da comunhão, de pessoas. E quando a gente se livra disso, por conta de internet, tecnologia, ou independência, ou rebelião muitas vezes, ou então revoltas, a gente perde a conexão, tanto uns com os outros, como com Deus. Porque não há como eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com meu irmão. E a adoração diz respeito a isso, irmos para o altar do Senhor. Nesse livro que eu escrevi, eu falo muito sobre o tabernáculo. E existem alguns princípios do tabernáculo que podem ser todos concentrados nas 3 dimensões. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Jesus, caminho, verdade e vida. Eu, corpo, alma e espírito. Música, ritmo, harmonia e melodia. E ainda mais, eu posso ver ontem, hoje, eternamente. Tem uma série de elementos que estão no tabernáculo. E o propósito de Deus era que todas as pessoas viessem e confessassem o seu pecado entregando uma oferenda. Isso acontecia no átrio. Mas o sacerdote entraria no santo lugar para ofertar isso ao Senhor. E o sacerdote, uma vez por ano, entraria no Santo dos Santos para receber de Deus direcionamento e entregar a Ele o culto. Isso, a partir de Jesus, precisa ser a nossa realidade de vida. Meu átrio é a minha vida física. Eu preciso oferecer no meu átrio meu culto, meu serviço, meu relacionamento com as pessoas, um bom profissional com o seu chefe, um bom profissional com seus clientes, com seus colegas, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Eu preciso estar vivendo hoje de acordo com a palavra do Senhor. Então eu posso viver a verdade do santo lugar, eu posso entrar no Santíssimo, e no Santíssimo nós temos revelação do Senhor. E aí podemos voltar para o átrio e viver aquilo que é o propósito de Deus, seja para a juventude, seja meia-idade, seja na velhice, em todo o tempo. E aí a gente ganha força para não viver debaixo de ansiedade, de angústia, depressão, porque acessa por meio de um fenômeno de intimidade chamado adoração a presença de Deus. E é justamente isso, né? Quando a gente, né, o versículo o Senhor fala ali para a samaritana, né? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Né? Esse que o Pai procura. Vai nesse sentido mesmo do quê? Dessa vida, né? Dessa continuidade. Não é só ali em cima, né? Porque essa visão de estar ali em cima do altar, né? Mas é a sua vida ali todos os dias. Desde que você acorda, o seu relacionamento com as pessoas, né? A sua maneira de lidar com todas as áreas da sua vida, isso é uma adoração, né? Exato. E não essa troca, né? A minha adoração é quando eu estou no culto, né? A minha adoração é quando eu estou ali. Não, é o tempo todo. Acho que muda essa ótica mesmo do jovem, né, Cristiano? Exatamente. É o que a Sarinha até falou a respeito daquele bate-papo que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Sobre a questão da adoração. Já não é uma questão geográfica, né? Isso. Mas toda a minha vida, ela precisa ser uma adoração, um culto ao Senhor. Precisa apontar para o Senhor. E eu sempre falo isso com os jovens, olha, é claro que talvez tenha um desafio de você deslocar da sua casa para chegar no culto, mas o maior desafio é pós o culto. É você representar Deus lá fora, através do seu estilo de vida. O seu estilo de vida, ele precisa apontar para Cristo. As pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Exato. Então, a adoração é tudo isso, é tudo aquilo que nós formos fazer. Tem que apontar culto a Deus, para o Senhor. É um culto ao Senhor. Ô Sóstenes, e eu fiquei sabendo, né, você trouxe aqui, ó, desse livro, né? O livro, esse lançamento dele aqui.
sobre a adoração. Fala um pouquinho dele, Sóstenes, pra gente. Olha, esse é um livro, acaba desafiando a ler, porque é um livro grosso, né? É um livro Sim. grande. E esse livro, ele traz algumas coisas que Deus foi me mostrando sobre os processos de decisões, mudança de valores, para eu ter, seja em casa, seja com família, seja trabalho, relacionamento com Deus. E não um relacionamento só localizado, lá no culto, lá onde tem alguém que é muito ungido, mas o meu relacionamento como pessoa com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Sim. Todos os dias, em todo o tempo. E Ele me guiar, Ele me conduzir. Isso também afeta minhas emoções, né? Para a juventude, às vezes vem algumas coisas de emoção que é muito forte, quase assim, parece que o mundo está acabando, parece que todo mundo me deixou, parece que Deus também me esqueceu, e na verdade são efeitos de uma emoção que eu não identifiquei, eu não ainda cuido. E quando eu tenho esse relacionamento com Deus, Deus trata com as minhas emoções. Verdade. A presença do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo começa a me fazer, mesmo jovem, mesmo imaturo, se for o caso de alguém, uma pessoa mais sólida, mais firme, mais convicta da sua identidade, convicto do seu destino, convicto do que Deus está mostrando, do que Deus vai dar, da provisão, do provisionamento de Deus para todas as coisas. E isso é de extrema importância quando nós estamos no início da vida. Não sabemos ainda que curso, não sabemos ainda com quem vamos casar, não sabemos ainda família, dinheiro, futuro. E aí, no relacionamento e na intimidade com o Senhor toca as nossas emoções. E Ele usa essas emoções que são de cada estação da vida, né? Às vezes muito excitado, muito precipitado, às vezes muito fechado. Deus usa essas emoções para ensinar, construir, conduzir. Isso é vida de adoração a Deus. Uau! Uau! Forte demais, eu já quero ler esse livro aqui, ó. Eu também quero ler, já estou aqui na expectativa. Seja bênção para você. Glória a Deus. E quando fala de adoração, não tem como para mim não lembrar de Davi, né? Sim. Exatamente. Que Davi foi esse cara totalmente assim, que errou muito, né? Mas era um cara totalmente adorador, né, mesmo também. Ali através da harpa, através dessa sinceridade de coração que Davi tinha com Deus, né? Quando ele abre mesmo o coração, assim, os salmos mesmo, para mim, essa abertura mesmo do coração. Mas ele tinha isso, relacionamento com Deus. Sim. Né? E isso tudo mudou, né? Porque Deus fala, né? Davi foi um cara segundo o coração. É verdade. Né? Eu acho que não tenho certeza, essa adoração é essa intimidade, né, Sóstenes? Sim. Um detalhe, assim, que nos faz ampliar muito a visão sobre Davi é que a lei dizia, se você reconhece o pecado, ou como pecador, leva ao sacerdote a sua oferenda e está tudo resolvido. Sim. Davi ia para diante de Deus como ninguém naquela época. Senhor, eu não quero só ir levar a minha obrigação no culto dominical. Eu entro aqui na tua presença. Amém. E eu quero confessar a ti. O Senhor vai me ouvir. O Senhor vai me perdoar. Isso nunca foi ensinado. Moisés não ensinou isso a ninguém. Ninguém dos hebreus sabia sobre isso. Mas a caminhada com Deus, mesmo no deserto, mesmo no culto, geraria para todos eles discernimento, revelações do Senhor. E Davi se apropriou disso. Eu posso, em qualquer tempo, em qualquer lugar, entrar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu confesso, eu me rendo, eu me abro, eu me exponho ao Senhor. E agora ao corpo de Cristo, eu me submeto aos meus pastores, aos meus líderes, aos meus pais. Eu quero ser discipulado, eu quero confessar, eu quero ser ensinado. E então, o Espírito de Deus vinha e trazia revelações a Davi. Isso. E trazia cânticos, adoração. E ele, então, foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele entrava na intimidade com o Senhor. Exatamente. Né? E isso é que vai ser o nosso combustível, né? Diário. Sim. Dessa vida mesmo com Deus, né? Desse relacionamento com Deus, né, Cris? É exatamente isso. E é interessante porque a gente estava falando da mulher samaritana, daquele papo que Jesus teve com a mulher samaritana. Mas parece que Davi, anos antes, ele já tinha entendido aquilo que o Senhor, aquilo que era ser um verdadeiro adorador, aquilo que era acessar de fato o coração de Deus. E a gente sabe, né, pastor, que as canções, ela mexe com as nossas emoções, ela toca mesmo, né, no nosso coração. E a gente sabe que eu vejo como a canção me aproximar
de Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E a gente sabe que há um desafio na juventude dessa mistura, né? De, ao mesmo tempo, de escutar uma música secular, escutar também louvores. E a gente sabe que às vezes as pessoas falam, olha, tem que tomar cuidado com a letra e tal, mas eu vejo muito na questão também da própria batida, o estilo de música mesmo. Então eu vejo que o louvor, né, de fato, né, me abstenho totalmente de músicas que não são, né, músicas ali que são louvores. Até mesmo porque, no meu sentimento, me traz uma distância de Deus e o louvor ele me aproxima. E assim, a gente vê que tem esse desafio, né? E assim, eu queria que o senhor falasse a respeito, né, um pouco disso também. Olha, a música, ela é uma comunicação de energia. É movimento de partículas de ar. E é um movimento com velocidade. Então, quando você estabelece uma nota musical, você pode ir lá e descobrir. Essa nota musical significa 440 Hz. 440 vezes por segundo, a molécula de ar girou. E isso produz energia. Então, quando você está submetido à música, principalmente cantando, você está expondo o seu corpo e toda a sua realidade a um movimento das partículas de ar, pressão, vento. E isso diz respeito ao mundo espiritual, porque o Espírito Santo é o Ruach Elohim, o sopro de Deus. Sim. Portanto, quando eu me exponho à música, eu estou me expondo a um movimento espiritual. Pode ser que alguém esteja se expondo a um movimento espiritual que tem origem nas trevas. E pode ser que alguém esteja se expondo ao mundo espiritual ao mundo espiritual da música que tem origem no reino de Deus. Exato. Se tem origem no reino de Deus, ele vai fluir de lá para cá e daqui para lá. Então é Deus falando comigo, sua palavra. Então eu vou cantar a palavra, eu vou declarar a palavra, ou sou eu falando com Deus, então eu vou agradecer, eu vou louvar, eu vou pedir a Ele, eu vou reconhecer, eu vou me render a Ele. Fora isso, qualquer outra coisa, eu até posso cantar para minha esposa, para os meus filhos, uma música romântica, uma música de alegria. Eu invento músicas para cantar com a minha neta. E isso é lícito. A gente pode cantar lá ao redor do churrasco, da fogueira, na alegria de um acampamento. Pode cantar um monte de coisa da beleza, da vida. E isso tudo vai ser sempre exaltando o Senhor. Isso. Aquilo que não é música para esse fim, eu posso, olha, meu tempo já é curto, eu deixo de lado, não quero nem discutir se pode, se não pode, eu não quero, porque o tempo que eu tenho, eu quero me envolver com as ferramentas, como a música, que me fazem ter conexão com o Senhor. Exato. Uau. Ou seja, né, realmente, né, tomar cuidado, né, o tempo todo. Essa vigilância o tempo todo, porque como nós falamos, a adoração não é só a música, né? Mas o tempo todo a minha vida, né? Então, o que eu estou alimentando? Ainda mais, igual a gente falou hoje, tantas estimulações, tantos conteúdos, né, na internet, nas redes sociais. O que eu estou me alimentando? E o que eu estou entregando para o Senhor? Então, tomar muito esse cuidado, né, pastor? É verdade. É o versículo. Olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Pastor Sóstenes, deixa um recado, né, para a nossa juventude, todo mundo que está nos assistindo aí, para a gente estar finalizando. Eu quero abençoar você, agradecido por sua atenção, por estar aqui nesse programa com vocês e ministrar sobre a sua vida. O Senhor tem estratégias, momentos e ações específicas sobre a sua vida. Então, todas as vezes que você for para diante dele, no altar de rendição, Ele vai ministrar a você. O Espírito Santo vai ensinar, vai convencer, vai dirigir, vai suprir sua vida. De tal forma que, nesse tempo, seja juventude, seja adolescência, seja talvez uma idade acima disso, você construa com o Senhor os alicerces, as raízes de uma vida próspera, abençoada, cheia do Espírito Santo e que glorifica a Deus nessa terra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Pastor, amém. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Foi obrigado ótimo, né, Cris? Foi, pastor, obrigado, viu? Grandes aprendizados nós tivemos aqui nessa tarde com o Senhor. Glória a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que você também de casa foi muito abençoado com esse tema tão pontual que é a adoração. Que você realmente viva um relacionamento, uma vida mesmo de intimidade com o Senhor, né, Cristiano? É verdade, seja mesmo esse verdadeiro adorador. Que o seu coração, o Senhor possa encontrar um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Amém. Então nós esperamos você toda terça-feira, às 19 horas, Na Nuvem. E até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.